Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e bem-vindos ao Jornada nas Escritas. Para quem não conhece o Jornada nas Escritas, ele já existia no canal antigo do Escambau. Foi um vlog que eu criei para falar sobre a minha jornada escrevendo meu primeiro romance. Só que eu decidi trazer ele para cá num formato diferente, como uma oficina literária no YouTube. Eu dou alguns cursos de escrita criativa e de escrita como um todo aqui em Fortaleza, então eu decidi condensar algum desses conteúdos e trazer para cá. E a gente vai tentar bater esse papo sobre criação de personagens, estruturas narrativas e gêneros literários. Hoje é justamente sobre isso. O gênero é ficção histórica. É um gênero que eu gosto muito, até por conta da minha formação em história, e minha escrita acaba sempre convergindo um pouco nessa direção. A ficção histórica, na sua definição mais básica, seria uma narrativa que se passa em algum lugar do passado. Ela pode ou não ter fatos e personagens históricos. Eu vou falar aqui especificamente de 3 subgêneros da ficção histórica, que seriam a história alternativa, história fantástica e o romance histórico. O primeiro deles, a história alternativa, basicamente parte daquele e se, só que conectado à história. Então, e se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial? Essa premissa é a premissa do livro O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Nele, os Estados Unidos é dividido ao meio e a costa oeste pertence ao Japão, a costa leste pertence à Alemanha, né? E aí é toda uma realidade meio distópica desse novo Estados Unidos, né, dominado sob o signo nazista. É um gênero muito interessante, as possibilidades dele são muito grandes. Você vai encontrar uma infinidade de obras, se você pesquisar na internet, que brincam com essa possibilidade do e se. Na realidade, a maior parte das histórias partem dessa premissa, né, dessa grande pergunta que é e se? Um outro gênero que eu gosto bastante é a história fantástica, que ainda é uma história ambientada no nosso mundo, mas ela traz alguns elementos fantásticos. Podem ser eles em pequena proporção ou em grande proporção. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro é o livro O Guarani, de José de Alencar. Eu sei que muita gente pode não encarar esse livro como uma narrativa fantástica. Porém, o personagem do Peri faz proezas físicas na narrativa que são dignas de um herói grego. Né? Luta com animais, com bestas selvagens, derruba árvores com um soco, corre numa velocidade imensa. Então tem todo um olhar idílico assim, do personagem indígena na narrativa. Então ela ganha assim ares de fantasia. Até porque o objetivo da narrativa do José de Alencar é construir aquele passado idealizado do Brasil. Então é o índio subserviente e a princesa europeia. É quase realmente uma narrativa com todas essas características fantásticas brasileiras. Uma outra narrativa fantástica é a narrativa do Rei Arthur. Ela aparece em diversas obras, seja no cinema, na literatura, nos quadrinhos, mas eu vou escolher uma específica, que é As Brumas de Avalon. É uma narrativa que conta a história do Arthur através do olhar das mulheres, pegando muito sobre a religiosidade pagã, e tem muita coisa de feitiçaria. Tem a terra de Avalon, que é uma terra protegida, sagrada, envolta em névoa, né, envolta em brumas, e como ela está desaparecendo e se separando do mundo por conta da presença do cristianismo, que está, né, tomando conta da terra. Então é uma narrativa muito interessante com um personagem que ele está presente demais na cultura pop. E o outro gênero, que na realidade é o próprio gênero da ficção histórica, ou também chamado de romance histórico, que são narrativas que se ancoram em fatos ou personagens históricos. Eu gosto bastante de uma, que é ela que eu vou usar como exemplo, que é As Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. É muito interessante porque você acompanha, né, na saga que já tem mais de 10 livros, o crescimento de um personagem, que é o Uhtred de Bebbanburg, e você vai vendo ele desde a infância dele até a vida adulta dele, passando por vários momentos que são importantes dentro desse fato que foi as grandes invasões vikings à Inglaterra. Bem, já que a gente falou sobre os gêneros literários, né, os subgêneros literários da ficção histórica, eu queria falar um pouco sobre o trabalho com fontes, que é um trabalho primordial para quem quer trabalhar narrativas históricas. As fontes elas podem aparecer das mais diversas maneiras, sendo fontes arqueológicas ou documentos históricos, como fotos, processos, cartas. Existe um cuidado
quando você vai trabalhar com fontes. O grande problema de quando alguém da academia trabalha com esse tipo de documentação é porque existe uma certa inocência no olhar, de acreditar que, porque aquele documento é verdadeiro e está contando aquela narrativa, aquilo que ele está dizendo é de fato uma verdade. E não é bem assim que a história trabalha. Por exemplo, se você vê algo acontecer, você acredita que o seu olhar sobre aquilo é a verdade. A narrativa que você conta daquilo é a verdade. Porém, para o historiador, o fato de você estar no local e ser testemunha de um evento não transforma a sua narrativa sobre aquilo em verdade. A sua narrativa é um olhar. E olhares têm viés, têm ideologia, têm vontade, têm interesse envolvido. O historiador ele vai pegar o seu olhar e vários outros olhares sobre aquele mesmo fato para poder tentar entender e compreender ele de uma maneira melhor. Então, quando você for trabalhar com fontes, principalmente se a fonte é uma peça muito central para aquela sua narrativa, talvez seja interessante que você faça um conflito entre elas. Às vezes, até mergulhar um pouco na área acadêmica pode ser algo que pode ajudar a sua narrativa. Por fim, eu daria 2 dicas. Não se engane e não engane o seu leitor. No fim, você está querendo escrever uma ficção e a sua prioridade é para ser a ficção. Então, você pode alterar os personagens, mesmo que sejam personagens históricos, e dar características para eles que talvez os relatos primordiais sobre ele não contem. Você pode modificar, de certa forma, a presença de pessoas, ou até mesmo, de alguma forma, alterar os fatos históricos. Porque o seu objetivo é contar uma história. Então, até mesmo a pesquisa, ela é para servir a você. Muitas vezes a pesquisa pode se tornar um empecilho e acabar atrapalhando o andamento da história. Você não está querendo contar uma verdade histórica. Isso nem os historiadores tentam. Então, não tente se enganar e seguir nessa direção. Na parte de não enganar o seu leitor não tente vender essa ideia de que, por mais que você tenha feito uma pesquisa vastíssima, você está com a verdade histórica. Aquela ficção que você está querendo criar ali, ela se aproxima muito de uma verdade histórica. Uma dica que eu daria para poder evitar esse tipo de coisa é uma coisa que o autor Bernard Cornwell faz em todas as suas obras. Ao final do livro, ele coloca notas históricas, onde ele basicamente explica datas que ele mudou no espaço-tempo para poder favorecerem a narrativa que ele estava contando, a personalidade que ele deu para personagens, né, de ser mais chato, de ser desagradável, de ser egoísta, para poder servir a história que ele estava querendo contar. Porém, ao final, ele vai lá e coloca as cartas dele na mesa e ele mostra para os seus leitores o que é que ele estava fazendo ali. Então, talvez seja uma tática interessante para você evitar de você cair nessa armadilha. E até também de fugir das críticas da academia. A academia da história, ela é muito crítica com trabalhos que são de pessoas de fora tentando retratar algum período, né? E dizem, isso não é verdadeiro, isso não é verossímil. Então, quando você esclarece ali quais foram as fontes que você trabalhou e as alterações que você fez, você escapa um pouco dessa crítica do pessoal mais chato. Eu queria que vocês me dessem sugestões de leitura aqui nos comentários. O que é que vocês pensam sobre essa temática? Vocês gostam desse gênero? Que outros subgêneros de ficção histórica que eu não citei aqui, que vocês podem dar exemplo aqui embaixo nos comentários? Se você gostou, dá o joinha e a gente se vê na próxima.